Parte do impasse entre o Irã e os Estados Unidos é a garantia de que Israel deixe a região sul do Líbano, que é controlada pelo Hezbollah, aliado do Irã. Hoje, as forças de defesa de Israel voltaram a intensificar a ofensiva nessa região fronteiriça. O bombardeio matou o prefeito de uma das cidades libanesas. As forças israelenses atingiram outras 18 áreas. Outras 2 pessoas, infelizmente, morreram em ataques paralelos. O exército de Israel emitiu ordem de retirada para os moradores de outras 4 áreas. Os militares de Israel afirmam ter destruído mais de 70 infraestruturas do Hezbollah nas últimas 24 horas. Já o grupo libanês reivindicou a responsabilidade por 19 ataques contra as tropas de Israel nas últimas horas. A Organização das Nações Unidas, a ONU, alertou para o risco de que essas ordens de retirada possam constituir um deslocamento forçado, que é considerado um crime contra a humanidade. Quem ajuda a gente a entender todo esse impasse no Oriente Médio é o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, o Vitélio Brustolin. Professor, obrigado por ter dedicado o seu tempo nesse sábado para falar com a gente ao vivo aqui na CNN Brasil. Professor, apesar do otimismo de Donald Trump, parece que ainda há alguns pontos na mesa. Como fica, por exemplo, o programa nuclear iraniano? Boa tarde, Uribe. Um prazer conversar com vocês sempre. Boa tarde a todos. Uribe, veja só. Esse acordo, esse memorando de entendimento que está prestes a ser assinado, segundo Trump, o Irã afirma que as negociações estão avançadas, embora o Abbas Araqi, o chanceler do Irã, não diga que a assinatura será amanhã, né, como Trump insiste. Esse memorando, ele é uma forma de abrir o Estreito de Hormuz e jogar todas as negociações relevantes para frente, inclusive do programa nuclear. A gente não sabe exatamente como que ou o que será feito com os 441 quilos de urânio enriquecidos a 60% do Irã, que evidentemente não tem finalidade civil, não tem utilidade civil urânio enriquecido nesse teor. Programas civis vão até 20% de enriquecimento para uso medicinal. Também não se sabe o que será feito com as demais 11 toneladas de urânio enriquecido em outros teores que o Irã possui. Tem muitas outras questões em aberto, Uribe. Tem a questão de como Israel vai se comportar, como você mencionou há pouco. Vai haver eleições em Israel em outubro, elas estavam previstas para 27 de outubro, o parlamento aprovou a antecipação delas. O Netanyahu sofre 4 acusações de corrupção dentro de Israel e também a acusação de não ter prevenido o atentado de 7 de outubro de 2023. E nesse momento, Uribe, o partido, né, os partidos que formam a coalizão do Netanyahu, segundo as pesquisas, fariam de 48 a 51 cadeiras. Ele precisa de 61 para governar. A oposição estaria com 62 a 67, segundo as pesquisas, e os partidos de 4 a 6. Isso já aconteceu na história de Israel antes com o julgamento da Golda Meir pelos ataques do Yom Kippur. Então, o Netanyahu não tem interesse em parar a ofensiva no Líbano. E, ao mesmo tempo, o Hezbollah, que é um grupo financiado pelo Irã, que é considerado terrorista por Israel, pelos Estados Unidos, por muitos países europeus, o Hezbollah não está negociando com o Trump ou com o Irã, nem Israel está na mesa de negociações. E os dois lados continuam se atacando. Então, existem muitas outras questões ainda. O programa de mísseis do Irã, não se sabe como será feito, o Trump queria a eliminação dele desde o acordo do Obama. O financiamento do Irã ao Hezbollah, ao Hamas, à Jihad Islâmica, aos Houthis, isso também não se sabe como será evitado. Eu vou finalizar com isso. O que os Estados Unidos têm pressionado é que, se o Irã não cumprir, esses termos, os recursos congelados do Irã não seriam liberados. São cerca de 24 bilhões de dólares, conforme vocês mostraram na reportagem, a economia do Irã não vai bem. Então, esses recursos ajudariam a reaquecer a economia e reconstruir parte do país, Uribe. Professor, o senhor falou de Israel,
que tem insistido Benjamin Netanyahu, até politicamente, continuar com esse conflito contra o Hezbollah. A gente tem visto uma relação cada vez mais atribulada, uma relação cada vez mais difícil de Benjamin Netanyahu com Donald Trump, até com ligações, com gritos e ofensas. O senhor acredita que, caso seja fechado esse memorando e que Israel continue com os ataques, os Estados Unidos podem, de alguma forma, retalhar Israel? Uribe, bom, os Estados Unidos são o principal patrocinador de Israel desde 1948, né? Desde o governo Obama, os Estados Unidos transferem 3,8 bilhões de dólares por ano para Israel. Os Estados Unidos fornecem as principais aeronaves do país, o F-35, o F-15I, que foi adaptado para Israel. O programa, né, o Domo de Ferro foi construído numa parceria entre Estados Unidos e Israel. Então, sim, os Estados Unidos podem pressionar, sim, Israel. Seria impopular dentro de Israel e dentro dos Estados Unidos. Nesse momento, o Netanyahu pensa mais nele do que no Estado de Israel. E há tempos essa crítica é feita, justamente porque, conforme o próprio Trump afirmou, né, você lembrou, o Trump disse para o Netanyahu que o Netanyahu estaria preso se não fosse pelo Trump. O Trump disse isso abertamente em entrevistas. Ele afirmou, inclusive, que chamou Netanyahu de louco. Então, é uma situação muito complicada porque afeta uma parceria histórica dos dois países que não é do interesse do Estado de Israel que essa parceria seja rompida. E, do ponto de vista dos Estados Unidos, Israel é uma base dos Estados Unidos naquela região. Inclusive, já foi chamado de um grande porta-aviões imóvel, né, ali no Oriente Médio, como se fosse um porta-aviões dos Estados Unidos. Então, é muito ruim que a relação dos dois presidentes acabe prejudicando os dois estados, Uribe.